Então vamos lá, vamos dar continuidade à próxima aula desse curso de C Sharp do iniciante ao profissional. Na aula anterior nós estávamos falando sobre métodos e parâmetros. Eu quero dar também uma ênfase maior a essa aula. Aqui eu vou apagar toda essa informação. Essa aula a gente vai continuar falando sobre métodos e parâmetro. Tá? A gente na última aula fez vários parâmetros aqui. Dessa vez vamos fazer a mesma operação, tá, que nós fizemos antes, porém usando a condição, que é o switch case, tá? Por que eu estou insistindo em usar método? Porque é uma coisa que a gente pode usar bastante durante a nossa programação, tá? Classe é muito simples, você já viu aqui como criar uma classe e se instanciar, chamar ela. E na classe que a gente vai estar criando esses métodos para ser chamado lá no nosso formulário ou outra classe que assim seja. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um método aqui com 3 parâmetros, tá? Nós já vimos como faz isso. Eu vou colocar público, todo mundo sabe por que public, e o método vai ser o tipo inteiro. Óbvio que ele vai querer um retorno por ser inteiro, ok? Se ele fosse void, sem retorno, ele não exigiria um retorno. Mas, como eu coloquei inteiro, bom, essa é a estrutura de um método. E cá eu vou fazer um método com um inteiro chamado valor1, outro com valor chamado valor 2, um inteiro valor 2, e aqui eu vou criar uma string, isso mesmo, eu vou fazer uma string chamado OP de operação, porque a gente vai fazer a mesma aula de somar, dividir, multiplicar. Bom, vou criar aqui em cima também uma variável para obter a resposta disso aqui, tá? Eu vou começar lá com 0, eu gosto sempre de iniciar uma variável com 0. E até agora está pedindo, a solução está dando um erro porque eu preciso dar um retorno, mas até agora eu não sei o que eu vou retornar ainda, mas por enquanto vamos deixar assim, tá bom? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou usar uma estrutura do switch case, tá? Porque caso for para somar, eu vou usar uma situação. Caso for subtrair, caso dividir, caso multiplicar. Beleza? Então, como é que monta a estrutura do switch case? Quem lembra, tem lá as aulas que eu mostrei, tá? Então, eu vou chamar OP aqui, que é uma string, tá? Essa operação que eu vou chamar, que é de OP, tá ali. E fecha, abre e fecha a chave. Então essa é a minha estrutura do switch case. O que eu vou fazer aqui? Como é que eu faço a estrutura do switch case? Switch case, enquanto isso aqui for verdadeiro, né? Então tá aqui, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou fazer o que? Caso, aí eu vou usar aspas aqui. Caso for adição, e assim eu vou escrever assim, caso for adição. Então o que vai acontecer aqui? Res, que é a minha variável lá em cima, declarei ela agora, tá? Res vai receber, tá? O que ele vai receber? V1 mais V2, porque eu quero somar, concorda? Então vai acontecer isso. E aqui eu dou um break, que é a estrutura do switch case. Essa aula não é para mostrar o switch case, mas é para usar o switch case, porque a gente vai aprendendo os comandos, as estruturas e vai usando para aprender outras, tá? E que nós estamos insistindo ainda em métodos com parâmetro, e dessa vez eu usei 3 parâmetros e 2 inteiros e uma string. E eu tenho também o outro caso. Que é o outro caso? Eu sei que eu tenho um caso de subtração, e aqui eu vou escrever subtração, tudo sem acento, 2 pontos, e aí eu vou colocar aqui res, caso a palavra que eu digitar lá for subtração, res vai receber quem? V1 menos V2. E cá eu vou adiantar os outros, para a gente não alongar muito esse vídeo. Eu vou colocar aqui o meu break, né? Vou tentando narrar aqui. E agora eu vou para o outro caso, que é case multi, vou chamar assim para adiantar, tá? E res vai receber o que? Vai receber V1 vezes V2, nada demais, tá? Eu dou um break, caso caia aqui eu dou um break para parar minha operação. E eu vou para o último caso, que é o caso for divisão. Vou escrever div para adiantar o meu lado aqui, para esse vídeo não ficar tão longo. E res vai receber o que? V1 dividido por V2. E é assim que eu quero que aconteça, beleza? Finalizo com break. Mas, porém, caso ninguém, quando digitar, não for adição, subtração, multidivisão, então eu coloco na estrutura do switch case, para quem lembra, o default, tá? O que é esse default? O que vai acontecer? Se não for atendido nenhuma dessa estrutura aí, cá eu boto 2 pontos, dou enter e boto res, vai receber, no caso, 0, por exemplo. Posso botar que ele recebe 0 ou qualquer valor que eu queira, 2 pontos, e dou break, porque
Caso ele atenda essa opção, ou seja, se for o padrão, ele vai atender essa opção aqui, beleza? Então tá aqui meu switch case montado, daqui até aqui, tá? Onde inicio meu bloco aqui e finalizo aqui. E o return é o retorno do método, né? Então o que que eu vou retornar aqui? Res, tá? Porque depois que ele fizer toda essa operação, e isso está dentro do método chamado solução, ele vai jogar aqui o resultado aqui dentro, beleza? Então agora voltamos lá para o form, vou dar duplo clique aqui, que eu vou querer programar esse botão para aparecer o resultado aqui, duplo clique, vamos lá. Primeiro eu tenho que instanciar a minha classe, que se chama nome completo, foi assim que eu dei, e nela eu vou colocar aqui a solução, essa de solução, o new, isso aqui a gente está fazendo repetidamente, ou seja, estamos instanciando a classe, porque esse método está dentro dessa classe, então eu preciso trazer essa classe para cá, para eu ter acesso ao S, ó, já tenho acesso ao S, foi esse o nome que eu dei. O que eu tenho acesso de lá do S? Eita, quase não sai, mas vamos lá. Solução, porque a única coisa que eu tenho na classe é esse método solução. Só que ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Não preciso converter, eu só estou invocando a solução. É porque ele tem 3 parâmetros. Observe, ó. Deixa eu ver como é que faz. É CTRL que eu aperto? Não. Espaço? Não. Aqui. Vou clicar aqui, peraí. Tem uma opção aqui que vou apagar aqui e vou botar um parêntese. Então ele está pedindo aqui, ó, 3 parâmetros. Um string, outro string, perdão, um inteiro, né? Outro inteiro e um string. Então ele pede aqui que eu digite o que? Primeiro o valor, depois o outro valor e agora a string. Só que eu vou jogar tudo isso aqui dentro dessa caixa TXT, né? Então, mas a estrutura é essa aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Com a licença de vocês, vou apagar e vou botar a dizer que txt res, que é ponto .text, ou seja, eu gosto sempre de mostrar que é esse componente aqui, o txt res, o texto dele, ou seja, esse texto aqui, que está vazio, vai receber o que? Vai receber o que vem de S, que é a minha instância, ponto, a minha solução, que é o meu método. Tá? A gente fala A e chama o método, aí falar A atrapalha. Só que esse método ele possui 3 parâmetros. 2 inteiro, que é os 2 números que eu quero somar, ou dividir, ou multiplicar ou subtrair. Então eu vou colocar o primeiro inteiro, observe, vou colocar o vírgula e aqui ele já vai pedir o segundo, observe como está negrito aqui, vai aparecer esse negrito agora quando eu botar a vírgula, apareceu pedindo o segundo, vou botar o segundo, o mesmo número, por exemplo, quando eu botar a vírgula vai pedir a string agora. Que string é essa? É a que eu fiz o meu switch case, adição, subtração, multi, divisão. Então o que eu quero fazer nesse momento? Eu quero fazer uma aí tem que ser entre aspas, tá? Porque adição. Se estiver digitado corretamente, cá ele vai mostrar a adição de 7 mais 7, 14. Se eu digitei aqui errado, ele vai dar 0, que foi assim que eu botei padrão. Quando eu não achar, eu dou 0. Só que o que acontece? Você já deve estar percebendo. 14, a soma de 7 mais 7 é 14, e é um número inteiro. E não é possível converter implicitamente inteiro em string, em texto. O que é que eu faço para converter, mais uma vez? Ponto toString. Invoco esse método aqui, que ele vai converter 14, que vai somar, se isso aqui estiver certo, vai somar e jogar aqui. Vamos ver isso funcionando? Então vou lá, vamos dar um player, mandar iniciar aqui, e vamos ver o que acontece aqui. Ok, então se eu escrevi certo a adição, ou seja, se tá escrito adição aqui, estiver correto aqui, ele vai somar aqui. Ok, 14. E agora, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso chegar aqui agora e como foi? Eu escrevi sub ou subtração? Não sei, subtração. Vamos ver o que acontece aqui, se eu escrevi certo. Vou mandar executar. Vou mandar executar, compilar aqui. Se eu escrever certo, ele vai botar 7 menos 7, 0. Só que se eu escrever errado, vai dar 0 do mesmo jeito. Vai dar 0 do mesmo jeito. Eu vou colocar assim. Vou botar aqui 16. Pronto. Fazer assim. 16 menos 7. Ok. Vamos lá agora. Vamos ver. Deu 9. Então eu escrevi subtração correta. Porque K está escrito subtração. Agora é multi. Vamos deixar aqui para a gente estar olhando aqui. Agora eu vou escrever multi, né? Apenas multi. Então, eu tenho que parar o programa aqui, que eu não parei. E vou dar outro player, executar. Vamos executar e já vou dando um ok aqui.
multiplicou, 16 vezes 7. Beleza. Agora, se eu errar aqui e botar multi assim com i, não existe essa palavra lá. O que vai acontecer? O valor padrão. Qual o valor padrão? 0, porque ele cai em 0 aqui, ó. Tá? Ah, mas bota um valor diferente aí, vou botar 8.000, pronto. Se for padrão, vai cair 8.000, tá? Então eu vou executar e eu sei que tá errado, porque multi não tem o i. Sem o i vai cair 8.000. Então aqui eu vou chegar aqui e vou dar um ok. Dá 8.000, que é o padrão, tá? Então o que acontece agora? Depois de multi é o que? Div. Eu nem sei agora se é div ou é divisão. É div, tá certo. Depois é div, pronto, beleza. Falta o div, né? Vou dar um play. Ele vai dividir 16 por 7. Vai dar 0. Por quê? Porque eu usei inteiro, né? Não, deu 2. Ele 16 deu 2. Tá certo. Porque tá certo isso? Pera aí, eu tô agora eu fiquei. Porque são 2 inteiros, né? Se eu dividir 16 por 7, 2 vezes 7, 14. Ah, não, esse 2 aí, o que acontece esse 2 aí? Eu acho que esse 2 aí é o resto da divisão. Quer ver? Vamos tirar a dúvida aqui. Depois vamos botar o número inteiro aqui. Isso é bom acontecer para a gente tá tendo uma ideia. Porque se eu tenho 16, porque eu estou trabalhando com inteiro, então eu não me preparei para o sistema 8, tá vendo? 8, 8, 16. Eu dividi por quanto? Tá, agora eu fiquei com 16 dividido por 7. Tá lá. Aí ele dá redondo, né? Inteiro, né? Então é isso, tá certo. Se eu dividir aqui por, vamos lá, 60 por 3, aí sim, né? Aí vamos lá, eu não parei aqui, vou ter que parar e dar de novo. Mas isso aí é pra gente ver, né? Eu podia botar float para dar o resultado certo. Então 20 vezes 3, 60. Então tá aí. É isso que eu queria mostrar nessa aula. Basicamente o método com 3 parâmetros e também usando o string, e dessa forma aqui. É possível, e cá eu vou dar um enter lá para baixo, e é possível você fazer, por exemplo, com, botando assim, é possível você fazer, por exemplo, usando o si, né? Por exemplo, qual é a estrutura do si? Você já conhece a estrutura do si? Agora vamos lá. Se OP, que OP ele é uma string, tá? Se OP for igual, que igual, né? Não é recebe, for igual. Res recebe 0. Se OP for igual a adição, por exemplo, aí você vai fazer o que? Você vai mandar ele, res vai fazer o que? Res recebe V1 mais V2, né? Mas eu não vou usar o si. Eu quero que vocês aí tentem fazer com o si, tá bom? Essa é a maneira de fazer com o switch case. E como é que eu faço com o si? Tá? Então tem um retorno, lembra que tem que ter o retorno, tá? Esse retorno aqui tem que ter aqui, que é para retornar o que achou. E tem que comentar isso aqui ou excluir, não ele vai fazer 2 vezes. Então você pode invocar isso aqui através de um si, beleza? Eu vou apagar isso aqui, vou deixar como tá, para a gente não confundir, até para quem quiser estudar, verificar. Então tá aqui, ó. Eu apaguei uma coisinha a mais aqui, fui mal educado. Então tá aqui como é que faz a estrutura, tá? No final tem a estrutura do switch case, usando junto com o método com 3 parâmetros, 2 inteiro, 1 string, usando o switch case. Cá eu vou subir um pouco mais para a gente ter e como é que invoca, chama, faz a instância, S já pode pegar qualquer coisa que está nessa classe, chamou, vou pegar a solução e aqui eu passo três parâmetros, os 2 números que eu quero fazer a operação e qual é a operação. E no meu text lá eu exibo, beleza? Então até a próxima aula, estude bem!